professor Geraldo Argolo Ferraro, que fez graduação em Ciências Biológicas na UFBA, depois fez mestrado na Fiocruz em Biologia Molecular e Celular e coordenador do curso de Biomedicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e também nos cursos de especialização de Bioimagem e de Análises Clínicas. Então, professor, fala um pouco sobre como foi a trajetória para a graduação e tudo mais, escolha de curso principalmente. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar falando para vocês sobre esses aspectos da minha vida acadêmica e profissional e falando de biomedicina, que é algo que sempre é muito gratificante para mim, e reclamar para o professor Gabriel a falta de maquiador e também de efeitos especiais. A técnica está ótima, mas faltou, né, esse esmero quando o entrevistado não convence muito bem. Mas a minha trajetória, ela vai se iniciar quando eu descobri que eu estava num curso errado, que era engenharia civil. Eu sabia desde criança, desde bebê, que eu gostava da área de biológicas. Naquele tempo, né, eu sou da época de Darwin, não havia ainda a biomedicina, não havia a biologia, e nem a biologia havia, porque nascido nos anos 60, final dos anos 66, 1966, o que havia era um curso de ciências naturais. Nesse curso de ciências naturais, que aí tinha a zoologia, a botânica, a geologia, essas guias todas aí, não havia a biologia. A biologia surge aí no final dos anos 70, início dos anos 80, e ela se separa do curso de ciências naturais. Então, quando criança, como eu falei, já com 5 anos de idade, eu sabia que eu queria ser biólogo, que eu queria ser biomédico, que eu queria fazer essas coisas. Porque todas as minhas brincadeiras eram voltadas para esse tipo de curiosidade. Eu comecei a fazer engenharia civil, porque minha família me influenciou a isso, mas eu não curtia de jeito nenhum. Eu resolvi dar uma guinada e iniciei o curso de biologia, ciências biológicas da UFBA, e eu queria estudar comportamento animal. Eu queria estudar comportamento animal primeiro de cetáceos, mas era muito difícil ir para Abrolhos, que tinha um professor que tinha lá um projeto lá, então a gente tinha que ficar lá acampado numa ilha lá sem água, só com água só para beber, sem tomar banho, tomando banho de água salgada durante uma semana, e era muito difícil de ir, e aí eu não consegui. Aí tinha um amigo meu, que era da turma mais avançada, que ele já estava no mestrado, Cláudio Birussu, que hoje ele é professor também dessa área mais na área de psicologia, mas ele é biólogo. Ele tem doutorado em psicologia de primatas inferiores, é uma coisa meio louca aí. E ele me falou, não, eu estou no centro de primatologia, Gera, eu levo você para lá, você vai ser meu estagiário. Eu só preciso conseguir uma bolsa do CNPq para você, porque eu não tenho como lhe manter lá, você não tem dinheiro. Aí eu esperei, e nesse meio tempo eu tinha que ter um estágio. Aí eu estava desesperado por um estágio. Eu estava desesperado por esse estágio, porque eu nunca tinha estagiado. Eu tinha trabalhado em banco, eu tinha trabalhado em locadora de vida, eu tinha trabalhado em restaurante, como garçom, como copeiro, um monte de coisa, mas nunca tinha tido uma experiência em biologia. Aí o que aconteceu foi que eu, naquela época, não sei se ainda é hoje na UFBA, era o próprio aluno que tinha que buscar o estágio obrigatório. A instituição não te dizia, olha, você vai estagiar em tal lugar, nós temos esse convênio, não. Era você que tinha que ir lá. Aí eu fui batendo de porta em porta até que eu consegui chegar na Embasa, e lá na Embasa, lá na Boca do Rio, eu fui atendido e eles disseram, tá certo, você quer começar que dia? Eu falei, não, começa hoje. Aí eu comecei a estagiar lá com hidrobiologia de água. E a primeira etapa era fazer meio de cultura e preparo de materiais. Então, era a técnica dos tubos múltiplos, em que a gente verificava com meio de cultura inicialmente a produção de gases, que diziam
que eram bactérias que estavam ali produzindo aqueles gases, e depois você fazia os cultivos em meios de cultura, então tinha uma série de etapas. Mas eu fiquei lá durante um mês, preparando o meio e preparando esse reagente lá para isso, e eu fiquei cansado disso. E fui para a coordenadora lá do laboratório e perguntei: mas doutora, é só isso? Quanto tempo mais eu vou ficar aqui preparando o meio? Ela me falou assim: cadê a sua ficha de avaliação e de assinatura? Cadê a sua lista de frequência? Eu falei: Aí ela disse assim: então você vai ter que começar tudo de novo, porque ninguém anotou sua frequência. Aí eu joguei tudo para cima e já estava desistindo de tudo, quando o Dr. Bernardo Galvão, na Fiocruz, me convidou para fazer iniciação científica lá. Então eu tinha uma bolsa de iniciação científica para mim do CNPq, e eu estava precisando muito de dinheiro. E eu nem tinha tanto interesse no estágio, naquele estágio, mas era o que tinha naquele momento. Por coincidência, era o lugar em pesquisa que mais chovia dinheiro, era dinheiro para todo canto, não faltava dinheiro para nada nessa área. E Cláudio Biruçu, meu amigo lá do Centro de Climatologia, surge nesse período me falando: Gera, sua bolsa está aqui. Eu: opa, 2 bolsas. Tá bom, Cláudio, eu vou pedir desculpas a meu orientador recente agora e dizer que eu prefiro fazer comportamento animal. Aí ele pergunta: mas você vai fazer o que aí? Você está fazendo o que na Fiocruz? Eu falei: não, eu estou fazendo isso, trabalhando com HIV. Não, Gera, fique aí que seu futuro vai ser melhor, porque trabalhar com comportamento animal, trabalhar com o meio ambiente nesse país é muito complicado. A gente não tem recurso, você vai ficar sem bolsa a maior parte do tempo, enquanto que trabalhando na área de saúde, com biologia, com biomedicina, você vai ser melhor sucedido. Então, eu fiquei lá, depois eu fiz meu mestrado em biologia molecular e celular, depois eu fui contratado pela Baiana para dar aula no curso de medicina, nessa mesma área de biologia celular, molecular, genética. Depois eu iniciei meu doutorado, aí eu fiz uma parte disso ainda, tive experiência no Karolinska Institute, na Suécia, trabalhando com biologia molecular e biologia celular do HIV, e assumi a coordenação do curso de biomedicina e concluí meu doutorado com a regulação da expressão gênica do HIV, e essa é mais ou menos a minha trajetória. Certo. A gente não faz ideia sobre a parte principalmente de engenharia civil, né? Acho que meio que imagina que as pessoas seguem as áreas que nós também temos. Isso explica um pouco porque o senhor começou a migrar para a biomedicina, porque tinha muito a ver com a área que o senhor estava estudando, biologia. Mas houve um interesse por trás, eu estou estudando isso aqui e eu acabei me identificando mais. Perfeito, muito boa pergunta. Geralmente a gente é atraído por não só por uma identidade, mas também por aquilo que você naquela área que você transita. Então, conforme você transite mais por uma coisa ou por outra, você vai se interessar mais ou menos por aquela área. Daí a minha frustração de não ter tido bons professores de matemática. Porque se eu tivesse, provavelmente eu teria gostado de engenharia civil e eu teria seguido em frente. Hoje eu seria engenheiro, não seria biólogo nem biomédico, né? Mas na própria instituição, na UFBA, onde eu fazia biologia, o departamento de biologia celular, né, de biologia molecular, era muito incipiente. Não tinha assim grandes, não era um convite interessante para você participar daqueles estudos, porque era muito elementar. Não te atraía, embora eu adorasse biologia celular e molecular desde a faculdade. Mas foi na Fiocruz, sim, que eu descobri a minha vocação dentro da biomedicina, né? Porque ali eu comecei a entender a microbiologia, entender os métodos, entender a pesquisa, né? E a relação, a interface com a saúde humana. Então,
sim, isso foi um divisor de águas para que eu abandonasse de vez a biologia e migrasse para a biomedicina. No período de graduação, o que o senhor achou de mais diferente e quando começou a atuar, mesmo por pouco tempo, na área de biologia e depois em biomédica? Certo. Bom, eu tive experiência ainda, que eu não relatei dentro da minha trajetória, de ensino em nível médio, né? Na época a gente chamava de segundo grau, e em escolas públicas havia um apagão de docentes e o Estado começou a contratar estudantes que já estavam com 2/3 do curso conduzidos para ensinar. E eu tive a grata experiência de ensinar por 2 anos nessas escolas da rede pública, pela Ribeira, São Rafael, no Central. Eu ensinei em alguns colégios e foi uma experiência muito interessante. E que, a partir da biologia, eu consegui ter tido sucesso. Né? Eu era um docente bastante querido pelos meus alunos, pelos meus diretores, né? E eu tinha eficiência nisso também. Ou seja, eu descobri desde aquele período que eu gostava de ensinar. Né? Eu não gosto até hoje muito de ser professor. Talvez hoje eu goste mais de ser professor, inclusive, do que ser pesquisador. Né? Mas a diferença entre ser biólogo e ser biomédico, que eu acho que mais ou menos você está perguntando, né? O impacto de uma coisa ou de outra, é que, bom, os biólogos, eles enxergam o mundo de forma mais, como é que eu posso dizer, mais objetiva. Né? Então, se você pergunta a um biólogo o que é a população humana, se a população humana é uma coisa importante para o planeta, ele vai dizer não. É um desequilíbrio ecológico. Né? Os humanos, eles estão em desequilíbrio ecológico. Se você coloca isso com um biomédico, ele vai dizer, ele não vai entender desse jeito. Ele vai dizer não. Os humanos precisam de cuidados. Né? Eles precisam de uma condução no planejamento familiar, por exemplo, que permita que ele estabilize uma população que o planeta possa dar conta. Os biólogos são mais radicais, enxergam, né, de forma mais cética isso daí. No mais, é que os biólogos eles enxergam muito mais os micro-organismos do que o próprio homem ou a própria doença. Né? Então, a doença não é percebida pelo biólogo como um mal. Ela é percebida como uma condição biológica do estabelecimento da relação entre 2 organismos, ou 2 micro-organismos, um micro-organismo e um organismo. Aproveitando que o senhor deu gancho sobre a parte de professor, depois a gente fala sobre pesquisador. Falando um pouco sobre a introdução na área de docência e tudo mais, mas como o senhor interpreta o período em que foi aluno, tanto de ensino médio e graduação, e o período em que o senhor foi professor, tanto em biomedicina quanto na área pública? A minha experiência discente e a minha experiência docente. Muito bem. Dentro da minha experiência discente, né, o que eu coloco é que se eu não fosse uma pessoa apaixonada pelo que eu fazia, né, pela área que eu estudava, eu não teria tido o sucesso que eu tive. Porque eu sempre fui muito displicente, eu sempre fui muito desligado, eu sempre fui assim, eu não deixava de viver nada que eu tinha que viver, embora eu fosse muito responsável, mas as minhas notas sempre foram minhas, eu nunca pesquei. O meu 7 que eu tive a vida inteira sempre foi meu. Os meus colegas que eram nota 9, que eram nota 10, quase sempre a nota não era deles, era a nota que eles estavam forjando. Tanto é que durante as seleções para
trabalhar para concurso ou para qualquer outra coisa, eu conseguia me sobressair em relação a esses que tinham esses scores maiores. Bom, eu tinha scores mais baixos porque eu era negligente? Não. Eu fui um aluno de escola pública a vida inteira. Eu estudei no primeiro grau, desde a escola fundamental até o doutorado. Eu nunca estive numa escola privada. Eu sempre frequentei a escola pública. Mas naquele tempo a escola pública era boa. Não era. Meus colegas que estudavam no Antônio Vieira, meus colegas que estudavam no Sartre, eles tinham melhor desempenho, assim, em termos de conteúdo do que eu. Eles estudavam química, eles estudavam física, eles estudavam biologia, eles estudavam história. Eu não estudava nada disso. Na escola pública você não estudava nada disso. À época, o meu segundo grau, o meu segundo e terceiro ano, eles eram técnico em contabilidade. Ou seja, eu sou técnico em contabilidade, também esqueci de dizer isso. Mas o que eu sei hoje sobre passivo, sobre ativo e balancete, nada. Né? Aqui não me serviu para nada. Mais tarde, eu consegui recurso para fazer 3 meses de cursinho, foi o que o dinheiro deu para fazer, e foi o que eu consegui aprender sobre química, biologia, física, matemática de nível médio. Né? O resto, esses meus colegas estavam na minha frente. Né? Então, eu tive que ralar mais que eles para conseguir ter a minha nota 7, enquanto eles tinham uma nota 10, que a nota 10 deles, nem sempre, como eu falei, era 10 de verdade. Bom, essa foi a minha experiência discente, mas eu tinha algo também a meu favor, que era um certo carisma. As pessoas gostavam de mim, eu tinha uma boa capacidade interrelacional, né? Eu aprendi a tocar violão para me desinibir, porque eu era muito tímido, eu jogava vôlei, e então eu tinha alguns atributos sociais que permitiam que eu transitasse melhor, tanto em meio aos colegas discentes, quanto em meio aos professores também, que me aceitavam em seus grupos de pesquisa, né? Como monitor, eu fui monitor também, foi uma coisa importantíssima na minha vida, ter sido monitor da disciplina de Zoologia 1, com a professora Solange Peixinho, que já morreu, né? Aí eu fui monitor do professor, ele era o meu calouro, não tão calouro, porque ele era já muito mais calouro, mas não era. O professor Arthur. O Arthur foi meu. Eu fui monitor dele na disciplina de Zoologia 1. Como é que eu fui monitor de uma subunidade em Zoologia com o professor Arthur? Mas fui. Agora, como docente, as coisas mudam. Nós somos imbuídos de uma responsabilidade tal que às vezes fica tenso, porque a gente não lembra muito de como éramos quando discentes em relação a essa relação com o docente, essa relação com essa relação. E é bom que você tenha feito essa pergunta, porque de vez em quando nós, professores, precisamos ter uma sacolejada, sabe? Do tipo, você não lembra, não? Quando você era estudante, como é que as coisas funcionavam? Né? Que as coisas não são cartesianas como você está propondo, as coisas não são você ensina daqui, eu aprendo dali, você avalia de lá. Não é assim. Os cursos de exato têm muito mais essa propensão de achar que não existe relação. Você ensina, você aprende, você tenta passar e não importa o que acontece no meio do caminho. Eu sinto que as matérias de biológicas e de humanas, elas tentam relacionar mais esse procedimento para que não fique só automatizado e que a gente pare de tentar reproduzir o conteúdo. Perfeito. Mas, na Baiana, vocês têm essa atitude, vocês têm essa atenção de forma que não se enxerga em nenhuma instituição do mundo. Né? Vocês têm um quadro na área de humanização do ensino muito forte. Né? A
reitora, a professora Maria Luísa, ela é muito atenta para isso. E eu me orgulho muito de trabalhar aqui por causa disso. Aproveitando o que disso também, queria saber o que o senhor mudaria. Tipo, se fosse para mudar alguma coisa realmente no curso de biomedicina e o que o senhor mantém, eu gostaria que outras instituições também mantivessem. Isso é uma coisa que o senhor acha apta da Baiana e gostaria de ver modificando. Bom, uma vez eu conheci uma estudante ela já tinha se formado, ela era recém-formada de odontologia da UFBA. E ela me falou assim, olha, eu tenho colegas, eu trabalho hoje num consultório odontológico, né, e lá tem colegas também que estudaram na Baiana, e os dentistas, os administradores, eles sabem quem é o dentista formado pela Baiana e quem é o dentista formado pela UFBA. Como que eles sabem? Aí ela falou assim, olha, é o seguinte, os formados pela UFBA, eles vão trabalhar com o que tiver, mas eles não vão enxergar muito bem o paciente. Eles vão, se não tiver um fio de sutura, eles vão utilizar um fio de linha que eles vão tirar do avental, mas eles vão fazer o procedimento. O aluno da Baiana não vai conseguir fazer isso. Mas, em compensação, o aluno da Baiana vai enxergar. Eu falei, mas por que isso acontece? Ela falou, porque a gente ouve o tempo inteiro. Se vire. Na Baiana você nunca vai escutar isso. Agora, até que ponto a gente não escutar o se vire é uma coisa que vai nos dar força num mercado de trabalho vigoroso e selvagem, como é o que a gente tem. Então, dosar isso de o acolhimento e ao mesmo tempo você ter a coragem de dizer para o teu aluno se vire, é algo que precisa de coragem. Então você acha que talvez um pouco mais de dificuldade e tentar fazer com que o aluno perceba umas possibilidades na área de trabalho, tipo, gerar uma criatividade a partir da dificuldade? Isso é danado. Não é bem criar uma dificuldade, mas é mostrar a realidade, né, das coisas para esse aluno, mostrar a realidade lá de fora. Existe uma teoria do desenvolvimento humano, da civilização, que propõe o seguinte: por que os povos europeus eles evoluíram de forma mais rápida tecnologicamente do que os povos africanos, por exemplo, ou mesmo do que os povos ameríndios? As pessoas vão brigar para poder comer. Eles não tinham recursos tão abundantes, então eles tinham essas dificuldades, eles tinham invernos rigorosos, eles precisavam criar tecnologias para não morrer de frio. Os índios não morrem de frio. Eles precisavam ter a tecnologia para guardar comida. Os índios não precisam guardar comida. A comida está lá o tempo todo na natureza. Né? Não só os povos indígenas, mas outros povos em que, no local onde há abundância de recursos. Ou seja, baseado no que você está falando, se não houver algum tipo de dificuldade que lhe motive a sair daquele lugar, a zona de conforto sempre vai ser o melhor espaço para você. Então, como você implementaria essa questão da dificuldade no colegial? Não é bem implementar a dificuldade, né? Mas implementar uma... É empreendedorismo, né? Mas você precisa de um cenário, você precisa de um contexto que favoreça que o aluno e o professor também sejam estimulados a se sensibilizarem para essa questão. Né? Em dada medida, isso já é feito por algumas matérias.
Então, por exemplo, durante o período de estágio, a gente tenta ser o mais rigoroso possível nesse sentido de que, olha, você está no mundo profissional, você se vire. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Bem assim, porque a gente está sempre perto, né? Mas a gente tenta manter esse contexto, porque é assim que as coisas vão funcionar. Assim que vocês saírem daqui, né, no 8º semestre, vocês vão ser entregues a um mundo sem nenhuma proteção. Não haverá a proteção do NAP, não haverá a proteção dos professores, da coordenação, da secretaria, e vocês terão que se virar finalmente. Né? Então, em alguns momentos, como por exemplo, em que na matéria do Alex Vivon, no 7º semestre, sobre empreendedorismo, né, a gente vai ali tentando plantar algumas sementes sobre o que espera vocês lá fora. Mudando um pouco o tema agora para a parte de pesquisador, o que o senhor acha como foi o processo para se desenvolver enquanto biólogo e depois enquanto biomédico? Você acha que foram habilidades fundamentais e que seriam necessárias no momento de pesquisador? Eu entendi muito bem. Foi uma pergunta muito boa. Mas, enquanto pesquisador, como foi esse mundo e como o senhor se viu caminhando nesse processo? A pesquisa, ela é fascinante. Trabalhando com pesquisa, você tem a oportunidade de conhecer lugares muito legais, de conhecer pessoas muito interessantes, né, de transitar em ambientes glamurosos. Né? Então, eu conheci lugares fantásticos ao redor do mundo a partir da ciência, porque você é convidado para você fazer palestras, para você fazer mini-cursos, para você participar de cursos também, e isso é muito legal. Você conhece as pessoas mais encantadoras que você pode imaginar no âmbito da pesquisa. São pessoas geralmente muito éticas, muito corretas, pessoas com um senso de humanidade muito grande. Né? Então, eu fui muito feliz de ter escolhido a pesquisa para isso. Mas você precisa ter, acima de tudo, muita tenacidade, porque você não encontra nenhuma facilidade. Como meu orientador do doutorado e mestrado fala, o Dr. Bernardo Galvão, tudo vai acontecer para lhe desestabilizar. E nada vai acontecer para lhe ajudar. Ninguém vai chegar para você e para lhe responder uma pergunta. Você é que vai ter que responder as suas próprias perguntas. Ou seja, se você quiser desistir, você vai desistir no primeiro dia fazendo pesquisa, porque ninguém tem vida fácil fazendo pesquisa. Mas é uma coisa encantadora, é muito emocionante você fazer pesquisa. Então, quem gosta e quem tem essa paixão, paga, como eu tenho feito, para fazer pesquisa. Não tem reagente não, vou tirar do meu bolso. Eu queria tanto saber a resposta sobre isso. Né? Então, se a ciência, a pesquisa, te fisgar, você está ferrado. Mas você acha que tem mais dificuldade hoje ou na época que o senhor começou a... Com certeza, hoje é muito mais difícil. Eu comecei fazendo iniciação científica, eu ganhava uma bolsa, que na época, eu lembro como hoje, era R$267. E com R$267, eu pagava o aluguel do apartamento que eu morava e pagava o condomínio. Eu não tinha dinheiro, era para pagar o resto. Mas a Fiocruz me dava o almoço. Então, né, um dia eu tomava café, no outro dia eu jantava e eu ficava, né, levando desse jeito. Hoje, quem é que vai alugar um apartamento de um quarto e pagar o condomínio com uma bolsa de iniciação científica que custa das melhores R$450, no máximo R$500? Então, hoje é muito mais difícil. Mas, por exemplo, hoje você começa a fazer iniciação científica, porque você não vai dar conta, não.
então a gente talvez, tipo, não tenha tanto dinheiro, mas eu acho que tem mais gente interessada, talvez. Hoje existe mais pesquisadores interessados em orientar estudantes de iniciação científica. Eu acho que a diferença é essa. A gente aumentou o parque científico em termos de abrangência, em termos de quantidade de centros possíveis em que você pode fazer pesquisa. Na minha época, eram muito poucos. Você fazia ou na Embrapa, ou no Instituto de Biologia mesmo, onde eu trabalhava, ou você fazia na Fiocruz. Não tinha muitas outras opções. Hoje em dia, não. A gente consegue alguns avanços, mas acho que dá para melhorar, obviamente, mas a gente conseguiu um progresso, por exemplo. Eu vim em instituição pública, mas fui federal, e lá dentro eu fazia eletrotécnica. Dentro da eletrotécnica, eu fiz uma pesquisa muito contraditória que foi ensino de literatura e educação básica. Não tem muita linearidade com o que eu estava estudando, também nessa tecnologia, mas era a oportunidade que tinha e eu queria começar a fazer pesquisa. Então, eu acho que a gente tem oportunidades, eu não recebia bolsa, mas eu tinha a oportunidade de fazer. Sem dúvida. Hoje em dia a gente tem muito mais massa crítica, é isso que eu estou falando. Né? Você tem muito mais doutores. Eu tinha a época em que eu fazia universidade. Tá, agora a gente parte para uma parte da entrevista que é bem mais simples e mais rápida, que são coisas que você gosta, com interesse, e coisas que a gente meio que quer saber, sei, na hora que a gente está falando das perguntas, a gente fica interessado em saber. Tá, onde o senhor moraria, além daqui no Brasil? Qual lugar do mundo? Nas Ilhas Maldivas, com certeza. O melhor lugar que o senhor já visitou? Pergunta difícil, mas tem uma que eu adoro, que é Itacaré. Eu voltaria lá do inteiro. Tem uma coisa muito interessante que as pessoas da Bahia têm muito orgulho de serem baianas, principalmente Salvador e tudo mais. Você não percebeu isso quando viajou para outros lugares? A vida toda a vida. No Brasil inteiro, na Europa, sempre que a gente tem a oportunidade de falar que é baiano, a gente tem uma receptividade bem interessante. Eu percebi isso, o povo do Nordeste tem muito orgulho de ser nordestino e a gente fala isso com bastante orgulho. Tá, o que você mais gosta de fazer no dia de escola? Eu gosto muito de ficar com meu filho. Qual a atividade de fazer? Aprendeu a tocar violão também? Ele não tem muita coordenação motora, embora eu também não tenha, mas ele gosta de jogar xadrez, ele gosta de jogar videogame, ele gosta de ir à praia, a gente faz essas coisas. Tentou aprender outro instrumento além de violão? Quem? Eu? Eu toco flauta, toco gaita, que a coordenação tentei tocar baixo, mas meio. Eu tentou o ukulele? Não acho fácil não, acho que é difícil, porque tem que ter mais coordenação motora do que tocar violão. É pequenininha, bonitinho, não foi fácil. Eu sabia tocar cavaquinho, que é quase um ukulele, mas os acordes são diferentes. É uma coisa que você gosta muito e ninguém, tipo, as pessoas ficam surpresas quando você fala sobre isso. Que eu gosto, que as pessoas ficam surpresas que eu digo que gostam? Deixe-me ver. Gosto de selos, eu coleciono selos. Quem coleciona selos? Ninguém nem manda cartas hoje. O pede de How Much Your Mother. Olha aí. Inclusive, How Much Your Mother Friends. Minha namorada adora essa série. How Much Your Mother? Nossa, eu tô completamente apaixonada. Olha só. Qual dos dois? How Much Your Friends? Friends. Qual personagem de Friends seria? Aquele. Ross. Ross. Tá. Um cantor nacional. Cantor nacional das antigas, Lulu Santos. E um internacional. Internacional. Não me encanta mais, mas é eclético. Uma banda que eu queria de volta, tipo, se você pudesse se unir de novo pra fazer um show, e uma banda que nunca deveria ter existido na humanidade. Pergunta difícil. Bom,
eu traria de novo seria certamente os Beatles. Bom, uma banda que não deveria ter existido. Claro que eu gosto deles, mas acho que teria sido melhor que não houvesse. O Ira. Ira. É uma banda de rock raiz nacional e eles tinham uma música que era muito preconceituosa, que chama Pobre Paulista, que fala sobre a invasão dos nordestinos no Sudeste. O professor Gabriel é completamente apaixonado por Beatles e o senhor prefere Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Por que escolhe Rolling Stones? Eu gosto muito de Rolling Stones, mas o Beatles é incomparável. Belchior, Caetano ou Gil? Gil. Por que Gil? Bom, Gil é alegria, Gil é o coração do samba o tempo inteiro, Gil é negro, sabe? Gil. Eu ia falar uma palavra aqui, mas eu não posso ser passando pra lá. Gil entendeu? Eu escolhi meu pai extremamente contrário, porque eu acho triste, mas eu acho muito poético as vezes dele. Mas eu gosto porque ele é triste. Eu toco mais Belchior do que Gil, inclusive. Porque é mais fácil. Não é mais fácil cantar. Filme que marcou muito, livro que marcou muito. Eu vou começar pelo livro que é 100 Anos de Solidão. Marca até hoje. Eu vou reler e adoro. Filme que marcou muito, porque eu sou apaixonado por essas coisas do tempo, mas é uma água com açúcar, mas vivo reassistindo, chorando de novo toda vez, que é O Feitiço do Tempo. É uma água com açúcar, sessão da tarde. Chega a falar Orgulho e Preconceito, porque eu não muito isso. Tá, gato ou cachorro? Cachorro. Estação do ano preferida? Primavera. Desenho tá feliz agora. Era pra não ter falado mais que eu. Uma música? In Other Words. A composição geral ou tipo a gravação aqui? Frank Sinatra. Sim, não. Eu bem triste na versão dele, né? Acho uma romântica. Um pouco mais Violet for the moon. um pouco melancólica. É porque as outras gravações são muito animadas. Verdade. Ela é bem melancólica. Eu escolheria outra também, da minha época, um pouco mais nova, que é Sunny, com Jamiroquai. Deixa eu ver. Iron Maiden ou Scorpion? Aliás, qual é o estilo de rock que você gosta? Eu gosto progressivo, eu gosto como um amigo meu diz, rock farofa. Um nudzinho, gostou bem? Smith, Bon Jovi, eu gosto de indie, gosto, né? Estou bem. Gosta dos indies gosto mais de novos? Doors, gosto. Oi? Dos indies mais novos? Gosto. Gosto de Fault Boy, gosto de Monkey, gosto. Mas é difícil tocar Artimonkeys. Não, é bom, é fácil, né? Tocar vai, mas assim, tocar e cantar eu já Não, mas cantar já tá bem demais, é coordenação motora demais pra mim. Obrigada, professor. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês.